Essa daí é uma boa, porque Fabão e não com... Fabão, com tio, tio. né? Essa é uma boa. Estamos aqui hoje com mais um episódio do Fala Vale Podcast. Hoje a gente está com um cara que é fantástico, eu sou suspeito a falar, né? Ele é filho do seu Ursino, da Dona Lúcia, ele é irmão do Gustavo, ele é pai da Luísa, ele é esposo da Bruna. Estamos hoje com Fábio Albuquerque, conhecido como Fabão. Tudo bem, Fabão? Tudo bem, Gu. E aí? Faltou dizer seu cunhado, né, cara? Meu cunhado, gente. Seu cunhado também é currículo. O mais importante eu esqueci de falar, meu cunhado. Fabão, hoje a gente vai tentar bater um papo bem descontraído para o pessoal conhecer um pouquinho quem é você, como que você chegou até onde você está hoje. E aí eu tenho umas perguntas para fazer para você, né? Como é que foi a sua criação? Fala um pouquinho de como que você cresceu, né? O seu pai é militar. Uhum. Como que foi para você, assim, o seu crescimento? Você acha que foi uma redoma? Conta um pouquinho pra gente aí. Vamos lá. Eu sou o Fabão, como disse o Gu aí. Faltou dizer também que eu sou pastor na igreja da cidade, né? Sou parte da família IC já desde que eu era Fabinho. E eu cheguei na igreja Fabinho. Então, nessa perspectiva de infância, eu nasci no Rio de Janeiro. Por causa da profissão do meu pai, a gente veio transferido, chegou aqui em São José em 87, né? Tem 40 não, 30 e tantos anos aí. Alguém revelando a idade aí. Eu tô à vontade, já casei, posso falar. Mas eu lembro que em 87, quando estava inaugurando o Center Valley ali em São José, a gente estava chegando aqui. E eu tive o privilégio de crescer num contexto do CTA, então era um ambiente também bastante livre, né? A gente podia jogar bola na rua, nos campinhos e andar de bicicleta o dia todo. Sei lá, não tinha nem chave de casa no final da adolescência, é um lugar muito seguro até hoje, e foi muito bom para nós porque a gente saiu de uma correria, de um ambiente que nem o Rio de Janeiro, que ainda não era tão violento quanto hoje, mas já tinha seus problemas, e pôde crescer num contexto assim, muito tranquilo, à vontade, né? Escola, casa, brincar na rua, e a relação com a igreja também foi muito legal, muito importante, foi quem acolheu a gente também diretamente. Chegamos na igreja e foi a primeira igreja que a gente visitou em São José e ficou. Então foi uma infância bem agradável, regada a muita brincadeira na escola, atividade da igreja e futebol. E esse seu crescimento aí dentro do CTA foi dos 7 aos 22 eu morei no CTA. Então, assim, final da infância, adolescência inteira, fiz amigos para a vida toda, gente que anda mais próximo até hoje, mas alguns estão um pouquinho desconectados, mas os WhatsApps da vida vão encontrando a gente pelos grupos, né? E o CTA tem muito a ver com a vida e o crescimento da cidade de São José e do Vale todo, né? Então a gente de lá pôde fazer também alianças através dos movimentos de esporte, as conexões de amizade. Então foi muito legal morar lá e crescer por ali. É um ponto de referência até hoje, né, para São José, o CTA, né, a Embraer. Então, seu pai também chegou a trabalhar na Embraer, né? Na realidade ele era da Força Aérea ainda, mas a prestação do serviço dele como militar foi dentro da empresa, avaliando as relações comerciais da Embraer com a FAB, né? Então recebia os aviões, acompanhava as atualizações de recebimento, essas coisas assim. Mas a gente cresceu muito nesse contexto, foi vendo São José se transformar numa cidade, de uma cidade de interior para essa cidade que assim, um carro-chefe aqui na região metropolitana do Vale todo, né? Você cresceu até os 17 anos e você é formado em Direito, né? Você ficou no legal. CTA... Essa história é boa. Já te cortei. Pode cortar. Essa é boa. Com os 16 para 17 anos, eu queria ser... Lógico, né? A gente vai jogando bola, vai achando que é jogador. Todo mundo que é fominha, pelo menos, não precisa nem jogar bem, mas se você é fominha, um dia você pensou em jogar bola. Mas aí, eu, por causa da educação física muito bem feita na escola pública, né? Tá de parabéns aí toda a região do Vale do Paraíba, jogos escolares, eu fui indo selecionado para o vôlei. Foi um esporte que eu fui me destacando mais ainda. E aí eu percebi que futebol
ia ser muito difícil, é um ambiente ainda muito amador na questão das categorias de base, tem muita injustiça, muita irregularidade. E aí eu fui dar uma olhada no vôlei também, não é diferente. Nossa. Não é muito diferente. E aí tem menos dinheiro ainda rolando. Então, assim, se você não fosse seleção brasileira, ia ser difícil viver de voleibol confortavelmente, direitinho. Até hoje é bem difícil, né? Então, diga aí pra galera, patrocine o voleibol e o esporte profissional e amador no nosso país, tá? Vale a pena em termos de visibilidade e investimento. Os atletas precisam. Então, quando eu fui me frustrando nesse lance de ser atleta, eu falei assim, quer saber, eu vou estudar porque eu quero ser militar. Vivo aqui numa vila militar, num contexto bem legal e tal, tranquilo. E aí, nessa de ser militar, eu acabei estudando e tal, passei para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPCAR, e de lá fui para a Academia da Força Aérea. Aí, no segundo ano da Academia da Força Aérea, fui desligado no voo. Assim, é algo previsto, faz parte mesmo. Isso aí você estava com qual idade? 20 anos, 19 para 20, na verdade. Jogando bola ainda direitinho, né? A Força Aérea me deu uma condição boa de, pelo menos, não passar vergonha aí nas peladas do Vale do Paraíba. E você chegou a pilotar avião? Sim, mas bem no começo. Eu não me formei piloto, fui desligado no processo lá, no pré-solo, né? Onde cai a maioria lá. Eu brinco que se tem gente que é barbeiro nas ruas, eu fui barbeiro nos céus. Fui ruim pilotando um avião. Como ser ruim pilotando onde não tem poste, nem rua, nem outros carros para bater. Matou umas gaivotas aí, graças a Deus não teve nenhum incidente aí mais grave. Mas aquela frustração da Força Aérea me ajudou a escolher minha próxima carreira, que era o direito. Eu não orei, não falei com Deus, não quis saber. Falei, quer saber, vou botar a cara, vou advogar, vou ganhar dinheiro o suficiente para comprar meu avião e falar, Força Aérea, Deus abençoe. E aí nessa fui parar 2 anos depois no Rio de Janeiro, na Unirio, Faculdade Federal, espetacular, assim, uma formação muito boa. Passei na UAB lá com mais de 90% da minha turma. E a gente, no meu caso, não fiz nem cursinho, assim, então realmente a faculdade entregou muito, ajudou muito. E aí, naquela perspectiva, como ainda não tinha muito conexão para fazer essa grana toda que eu imaginava, eu fui trabalhando nos escritórios dos outros e estudando para concurso. Nessa de estudar para concurso, eu voltei para São José, e aí, paralelamente, a igreja da cidade me chamou, enquanto eu estava estudando, para ajudar na frente jurídica. O advogado da igreja tinha saído, teve um problema, precisou sair, e aí um outro que assumiu, um irmão bem competente, tal, que me ajudou muito, inclusive, ele falou, eu não tenho tempo para ser um advogado à disposição da igreja. Se vocês arrumarem alguém, eu posso mentorear esse cara. Foi minha entrada no jurídico da igreja. E aí, do jurídico, eu comecei a ajudar mais ministerialmente. O Ian, pastor Ian, que era o líder de adolescentes até então, me chamou para cuidar das brincadeiras e diversões do acampamento. E aí, nessa eu entrei. Então, eu fiquei voluntariamente nos adolescentes e profissionalmente na parte jurídica da igreja, enquanto estudava ainda para os concursos, né? Mal sabia eu que Deus tinha outra visão para mim, porque na minha cabeça, assim, eu não tinha um chamado pastoral e eu também não precisava ser pastor para fazer aquilo que eu já vinha fazendo, assim, como membro da igreja, entendeu? Meus pais não são pastores, nunca foram, meus avós também não, serviram a Deus bastante, assim, então, falei, acho que não preciso ser pastor, não. Tá gostando desse podcast, né? Fica até o final conosco. E que tal você ter o seu próprio podcast? Nós estamos aqui em Jacareí. Entre no link abaixo e fale conosco. Então foi aí que deu o 180 na sua vida, que você mudou mesmo. Você falou, eu vou... Se formou em Direito e, de repente, veio parar em São José e agora tá cuidando à frente da igreja. E como que foi, assim, o seu encontro com Cristo, né? Quero saber como é que foi o seu encontro. Porque legal. Você é de berço evangélico. Sim. Eu, Gustavo, eu conhecia o Deus da minha mãe, fui conhecer Jesus, o meu Jesus, que eu tenho intimidade, com 22 anos. Como que foi o seu encontro com Deus, assim? Legal.
Assim, o meu encontro com Jesus, ele foi junior ainda mesmo, assim, para mim é muito tranquilo. Quando eu me batizei, tinha 9 anos, eu de fato aceitei Jesus, já era o meu Jesus. E por que eu digo isso? Porque embora nunca tenha saído da igreja, a minha motivação mudou. Ali eu parei de fazer as coisas só porque meus pais iam me disciplinar ou deixar de aplaudir e validar o que eu estava fazendo, e comecei a fazer para agradar a Jesus. Então, quando eu me batizei, eu passei a obedecer, a tentar honrar meu pai e minha mãe e tal, mas já era por causa de Jesus. Tipo assim, não, Jesus é o cara da minha vida, fez tudo por mim, morreu na cruz por mim, nasci de novo. Então já era para ele. Para mim foi muito tranquilo. Talvez por isso eu não tenha tido muitas crises de sair da igreja, de surtar com Jesus, com Deus, como a galera tem na adolescência, assim. Porque já não era, bem cedo, já era um Jesus que era o meu, não era dos meus pais. Mas esse negócio de ser pastor assim, me deu muito trabalho, por exemplo, porque na minha cabeça, como eu vi minha família se dedicando ao avanço do reino, sem ninguém precisar de um título de pastor, eu também não precisava. Então, Deus precisou, assim, quase ter um anjo com um pergaminho na minha cara, assim, para que eu aceitasse, entendesse esse chamado pastoral, fosse me conectando com os processos da igreja, né? E, então, no meu caso, por exemplo, eu poderia ser alguém bivocacionado, mas a minha experiência foi me empurrando para viver de uma forma mais integral, pelo menos até aqui, né? Então, por exemplo, eu acredito em chamado, mais assim, que o chamado se consolida. Então Deus te chama para fazer alguma coisa. Exato. E aí ele vai confirmando a chamada ao longo do caminho. Mais ou menos como ele fez com Abraão. Por exemplo, Abraão, sai do meio da tua terra e tal, da tua parentela, para onde eu vou te mostrar. E aí na caminhada, Abraão saiu. Né? Porque às vezes a gente sai para se aventurar e para viver a vida com rumo, mas sem destino. Então, Abraão saiu sem rumo, mas com destino. Então, respondendo à ideia, quando eu vim do Rio para São José, eu já tinha destino. Né? Deus estava no controle da minha vida, eu ainda achava que o meu rumo era a advocacia pública, de alguma maneira, para depois ir para a advocacia privada e ganhar o tal dinheiro que eu falei para comprar meu avião. Então, eu tinha um pouco dessa ideia, mas eu já estava num nível de depender de Deus bastante. Então, durante a faculdade, tive várias experiências que apontaram para essa direção. E servindo aqui a igreja local com os adolescentes, eu fui entendendo essa consolidação de um chamado pastoral e tal. E como foi decidir? Porque você já era formado, você já estava trabalhando, e como foi decidir, tipo assim, não, eu vou parar com direito e focar 100% na carreira carreira não, no pastoreio, né? Chamado, assim, chamado. Uma visão pastoral, pode ser carreira também. Paulo usa carreira, né? Lá na Bíblia, principalmente na versão Almeida, né? Tem lá a expressão carreira. E eu vejo que, assim, foi difícil, porque eu não tinha ainda a convicção da dependência de Deus, eu tinha um apego muito grande ao meu diploma, de uma faculdade pública e tal. Então, eu me lembro que quando o Senhor foi confirmando para mim, eu fiz muitas provas de Deus, meus amigos, especialmente pastor Ian, pastor Fabiano, todos eles percebiam em mim, Madaleno, essa perspectiva de um chamado pastoral. Mas precisou da minha parte uma intencionalidade e arriscar, né? E aí eu lembro que quando Deus me confirmou isso, eu fui ter uma conversa com o pastor Carlito sobre isso. E aí ele disse assim, bom, então se você disse sim para Deus, agora você tem que avisar sua família, sua futura esposa, né? Na época estava noivo da Natália, casamento marcado. E aí eu fui falar para ela, né? E eu lembro que ela chorou assim, uma semana. E para mim foi difícil, por quê? Porque eu estava dizendo sim de verdade para um nível de compromisso com Deus que eu não imaginava que ia chegar. Então, eu tive que me livrar de uma dependência que era só das minhas forças, embora contasse com o favor de Deus sempre, né? Para ter um projeto de vida que dependeria de Deus dali de então. Então,
eu brinco, né? Eu falei, Senhor, mas eu com o diploma de uma faculdade pública de direito, que em qualquer lugar aí, alguém consegue um servicinho ali e tal. Sério que eu vou ter que depender, viver do dinheiro que entra na caixa? Isso foi uma crise assim, muito profunda para mim, né? Tipo, não que a igreja, ainda mais uma igreja como a nossa, né, deixasse algum pastor passando necessidade, mas ao mesmo tempo, financeiramente, na advocacia, a gente tem uma condição de avançar mais e tal, né? E uma agenda que tem mais a ver com você mesmo, com conforto. E aí Deus me respondeu tranquilamente, falou, mas você já vive do dinheiro que entra na caixa, porque eu era do jurídico da igreja, eu estava fazendo um concurso, mas assim, ele já está planejando seu casamento assim, já está tocando sua vida assim. E eu falei, Senhor, mas e o meu diploma, né? E tal, o Senhor me deu uma falta de mordomia. E aí Deus falou para mim, né? Eu entendi como uma direção de Deus. Mas o diploma não fui eu que te dei, então. O diploma é seu, não é você que é dele. Se você for humilde, obediente, guardar seu diplominha e fazer, e fizer o que eu estou pedindo, nunca vai faltar, como nunca faltou. E hoje eu tenho tranquilidade de dizer assim, eu sou muito mais satisfeito do que, com certeza, se eu tivesse tido qualquer outro tipo de opinião, outro tipo de posição e de decisão. Então, ser pastor na nossa igreja hoje, né, depois de ter pastoreado bastante tempo os adolescentes, as igrejas de Guaratinguetá, de Caçapava, de São Paulo, na Zona Leste, e hoje está à frente de um movimento como o 30 Semanas, é um privilégio para mim que é gigante. Não tem dinheiro que pague o nível de satisfação que eu tenho, né? Logicamente, nem todo mundo é chamado para fazer esse tipo de renúncia que eu fiz. No meu caso, eu gosto de pensar assim, por exemplo, o jovem rico. Quantas vezes na Bíblia Jesus pediu para alguém vender tudo, dar o que tinha aos pobres e segui-lo? É só aquela vez, entendeu? Jesus não pediu isso para mais ninguém. Mas no caso daquele jovem, Jesus fez esse tipo de convite e ele conseguiu dizer sim. Então, eu ter conseguido dizer sim, mesmo relativamente tardio aí, para o que Deus me convidou, tem muito a ver com como eu fui criado pelos meus pais, com como eu fui mentoreado pelos meus pastores e com a minha relação de dependência de Deus, né? Eu acho que a nossa satisfação ela vai aparecer na medida que a gente está andando perto de Jesus. Aquela ideia básica do Salmo 23, o Senhor é seu pastor, não está faltando nada. Se está faltando alguma coisa, é porque ele não está sendo seu pastor. Você está sendo seu próprio pastor, está se virando, entendeu? Nessa linha. E continuando, você começou, né, a pastorear e você falou que você não chegou a pastorear já uma igreja, né? Você pastoreou primeiro os jovens. Uma faixa etária. Como é que foi, assim, tipo, essa transição? Porque hoje você está liderando 30 Semanas, né? Isso. Mas você já liderou igrejas também, né? Sim. É assim, né? A nossa igreja, independente de ser pastor ou não, a gente tem alguns axiomas importantes lá, e um deles é se apega a Jesus, à igreja e ao seu chamado, e não à sua cadeira. No meu caso, eu acompanhava muito de perto o Ministério de Adolescentes, liderado até então pelo pastor Ian, e quando o Ian precisou fazer uma transição para responder o chamado da igreja, foi natural para ele indicar a mim, que já estava ajudando bastante ministerialmente, cuidei de várias frentes lá nos adolescentes, já pregava, muitas vezes estava fazendo seminário, estava me preparando para isso. Então, foi natural assumir aquela faixa etária. Para mim, foi muito importante, muito gratificante. E qual faixa etária que era? Eram os adolescentes maravilhosos, né? De 13 a 17. A gente pôde crescer ministerialmente, viver muitas experiências especiais com aquela turma. Eu brinco que os adolescentes são a ponta da lança do avivamento da igreja. Amém. Então, já naquela época, a gente viveu muita coisa especial para a igreja como um todo. E hoje o ministério também só avança aí, vai para cima, o Volts com a Elta, a Raquel, sendo uma bênção. Então, eu vejo muitos líderes que foram meus adolescentes, né? Gente que participou lá e pôde contribuir. E aí, na sequência, assim, isso foi em 2012, de 2012 até 2015, eu fiquei com essa faixa etária, liderando, mas antes já era voluntário do time. E aí, em 2015, o pastor Carlito me convidou para assumir a igreja da cidade de Guaratinguetá. Era uma igreja que tinha 9 meses, 120
membros. Imagina só, você tá ali com 13, 17, eu amo Jesus, Jesus não me ama, daqui a pouco tá à frente de casais aí mais Famílias velhos, inteiras, gente idosa, é um desafio. E é um desafio enorme, né? Mas foi muito legal também, muito abençoador. A igreja nos recebeu muito bem. Eu pude chegar e crescer, né? Guaratinguetá me fez pastor muito. Eu cheguei lá para pastorear e fui aprendendo o que era ser pastor. Então, foi muito especial contar com a igreja e ver também a igreja hoje com um movimento na região ali de Guará, Aparecida, Lorena, Poti. São mais de 1.000 pessoas ao nosso alcance como igreja ali naquela região. E ser parte aí daquele início, quase 10 anos atrás, foi muito, muito especial para mim. Dali eu fui para Caçapava também, em atenção a um convite da igreja, né? Foi muito abençoador também. Em Caçapava crescemos como igreja e eu pessoalmente. Então, o que eu vejo? Que Jesus vai ensinando a gente à medida que a gente se deixa ensinar. E as missões vão aparecendo porque elas estão relacionadas com o favor de Deus, com o agir de Deus, muito mais do que com os nossos interesses, né? Então, para mim foi muito legal, um desafio mesmo, gelo na barriga, mas quanto mais frio na barriga, mais a gente depende de Deus. Aí, quanto mais depende de Deus, mais decisão certa você toma, mais o favor do Espírito Santo vem sobre a sua vida em ministério. Eu não conheci ninguém assim que caiu, ou que perdeu a visão, perdeu o foco, por orar demais, por depender demais. Então, essa sempre foi uma marca do meu ministério. Se tem alguma coisa que eu posso dizer assim, é isso. Que eu oro bastante, que dependo mais de Deus do que do meu trabalho. Então, eu sou muito grato, porque Deus acaba que me abençoa muito mais do que eu seria capaz de fazer aí, nessa linha. O pastor Carlito sempre fala, né? Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você, né? Eu acho muito forte. E por que Fabam 1? Essa daí é uma boa. Por que Fabão e não com... Fabão, com tio, né? Essa é uma boa. Porque, assim, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu não sou muito fã, assim, de redes sociais. Todas e cada uma delas, assim, eu acho que elas são úteis e podem abençoar mesmo a vida de alguém. Mas, assim, Fabão, CPF, assim, pessoa física, sem responsabilidade pública de representar uma igreja como a nossa e de interagir com a faixa etária, eu acho que teria até uma conta para ver meme, assim, porque eu me divirto bastante vendo meme. A gente troca bastante meme. Mas eu não sei se eu estaria, assim, com tanta frequência, regularidade. E aí, quando eu assumi os adolescentes, lá em 2012, o líder dos adolescentes era o Ian Zaun, tá? Daquele jeito. Na verdade, o Twitter tinha uma limitação, os teclados não usavam muito tio, não faziam essa leitura. Aí a gente entendeu o A, o M para fazer esse ão. E adotou, aí fiquei, né, cara? Eu já era... assim, para minha família inteira, eu sou Fabinho até hoje. Eu fui chegando na igreja, lidando com adolescente, né? A galera menor, mais nova, ainda vai crescer. Alguns ficaram mais altos do que eu. Mas a maioria deles só me chamava de difícil, Fabão, hein? Mesmo. É difícil, hein? Tem um outro aí que é um pouquinho maior. Mas aí eu fiquei Fabão daquele jeito e achei que não valia a pena mudar. Então, minha relação com a rede social, ela está muito mais ligada com saber que a gente representa uma visão, um jeitão de ser e está à disposição para interagir com as pessoas. Então, Fabão mais introspectivo, assim, que você me conhece, você sabe que eu sou, né? É engraçado. Eu seria Fábio Albuquerque, quietinho ali e tal, mas como eu preciso interagir com a galera e todo mundo sempre me chamou de Fabão, eu achei que valia a pena manter, a gente está aí. Uma coisa que eu acho muito interessante é que você falou, você é tímido, né? E chega lá em cima do altar, você vira um leão, sabe? É um absurdo ver a mudança. E quando eu te conheci, quando você começou a conversar com a Bruna, eu falei, nossa, eu vou zoar, vou brincar com ele. E aí você era mais quietinho, eu falava, eu não conseguia entender. Cadê aquela pessoa, né? E quando você vai pregar, você, igual tá sendo aqui no podcast, você vai pra cima,
aproxima, você conversa, você, sabe, parece que não tem vergonha e quando desce do... Quando desliga a câmera, quando não tem... Mas eu fui descobrindo isso com o tempo, assim. Eu fui um adolescente muito tímido mesmo, muito, muito. Daqueles que não devolviam o lanche quando vem errado, sabe? Vem um lanche errado, vamos comer esse aqui mesmo. A pessoa vai ter que pagar, talvez saia do bolso dela, né? Eu cansei de comer o lanche errado por timidez. Mas eu entendi, né? Na verdade, quando eu falei introspectivo, é por quê? Porque muitas vezes a timidez é uma intimidação que a gente vai adotando como identidade. E foi por causa da palavra de Deus, da minha relação com a Bíblia, ainda na adolescência, né? Falando para os meus amigos da escola, quando tinha algum projeto da igreja, ou na própria igreja, no ambiente de escola dominical, ou de adolescentes, de juventude, assim, que eu fui perdendo isso. Então, eu vi que com a Bíblia, e para falar da Bíblia e de Jesus, eu pude ir para cima, assim, eu falo, gente, aqui eu estou tão à vontade e tal. E assim, eu fui me encontrando cada vez mais nesse sentido. Eu sou uma pessoa falante, mas eu falo de coisas e outras pessoas. Mas assim, quando é a palavra de Deus, quando é sobre Jesus, aí eu entendi, né? Não é um personagem, uma missão, mas é a minha liberdade completa, né? O peixe dentro d'água. Então aí eu estou em casa, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus quer falar. Tem verdades para transbordar através da minha vida, e aí a minha personalidade não deve atrapalhar, a minha vontade de ficar quieto não pode limitar. Assim. Eu estava falando sobre esse negócio de timidez, e com certeza foi lendo a Bíblia e tendo missões de ter que pregar, de ter que falar de Jesus para alguém, que eu fui rompendo o meu medo de falar em público, né? Fui rompendo a minha dificuldade de me expor, de ser alguém que se arrisca, né? Então, hoje é tranquilo. Falou de Jesus, eu boto a cara em qualquer lugar, sem problema, né? Mas quando for para perguntar assim, e você, o que você acha? Eu falo, se você me perguntasse o que a Bíblia diz, a gente ia num caminho mais fácil. É mais ou menos isso, Gu. E se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém da Bíblia, vamos tirar Jesus da equação, perdoa Deus, mas vamos lá. Alguém da Bíblia, algum dos nossos heróis da fé, para ter um bate-papo aqui igual ao nosso podcast, quem que você chamaria para a mesa? Essa é uma pergunta boa, hein? Vou escolher um do Novo e um do Velho. Beleza. No Velho Testamento, Daniel. Assim, Daniel é um personagem que, para mim, é muito, muito, muito emblemático, né? É um cara que é um escravo que vai habitar no palácio durante todo o tempo de escravidão. É alguém que sabia renunciar e que a Bíblia fez questão de não listar nenhum pecado, né? Não quer dizer que Daniel nunca pecou, mas a Bíblia, por exemplo, não esconde os pecados de Davi, não esconde os pecados de Eli, o profeta, né, e tal, o sacerdote. Então, a gente vai vendo vários erros. Noé, gente muito top, mas que as falhas estão lá. A Bíblia não esconde. Mas a Bíblia não expõe nenhum pecado de Daniel, embora Daniel morasse num lugar que era famoso, por exemplo, pela promiscuidade, que é a Babilônia. Então, assim, o que eu entendo? Eu ia perguntar a Daniel, e aí, como é que você fez, cara? Não é para esconder os pecados, mas para ter uma vida, assim, de que o único exagero da sua vida fosse orar 3 vezes ao dia, a única coisa negociável fosse essa. E assim, então, é um personagem que, de repente, lá no céu eu vou gastar um tempinho da eternidade para conversar. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, assim, porque mais do que tudo que ele escreveu, Paulo é alguém que escreve sobre si mesmo, que pessoalmente não impressionava, então ele era bem resolvido, né? De não ser um pregador extraordinário, assim. Inclusive na vigília que ele está pregando, o menino cai, morre, e morre de sono, literalmente, né? Eutico morre de sono. E aí ele vai lá, ora, ressuscita, depois pregou até 6 horas da manhã, né? Acho que mais ninguém quis arriscar. Mas Paulo era alguém que consentiu na morte de Estevão, conhecido por perseguir o evangelho. Então eu tenho, né, muita curiosidade e gostaria de conversar, assim, de entender. É um cara que foi celibatário, né? Para nós, hoje, século XXI, é muito maluco pensar assim, eu não vou casar porque eu tenho mais o que fazer. Eu não estou dizendo que não existe ninguém que faça isso, né? E nem que todo mundo tem que fazer.
Mas Paulo escreve sobre isso, né? Ele fala, então, o ideal mesmo, assim, se possível, para ser que nem eu, assim, então, primeiro, não casa, né? É forte a parada, né? Eu brinco, né? Com certeza não caberia um cônjuge, não caberia uma esposa no ministério do apóstolo Paulo, imagina. O primeiro naufrágio, beleza. Agora, quando você chega em casa, depois de naufragar, nunca mais. A próxima vez que você for para perto de um barco, você tem que lembrar que tem mulher, filho, família, essas coisas. Então, eu imaginei uma pessoa falando isso. Não, mas assim, o que eu penso? Que a gente precisa aprender a discernir e desfrutar as etapas da vida, né? Então, quem é solteiro, quem tem uma agenda mais flexível, tem que mergulhar mesmo cada vez mais em viagens missionárias e incluir na sua agenda riscos que quem é casado já não pode mais, que quem tem filhos já não pode mais, que tem níveis de prioridade. Então, eu creio muito assim, cada um tem o seu momento de viver o evangelho plenamente, e Paulo é alguém que é um personagem que me intriga muito, assim, pela satisfação em Deus, por se arriscar sem medo, por ter uma clareza das recompensas futuras, sabe? Recompensa eterna e tal. Então, é difícil. A gente vive hoje debaixo de muita pressão de desempenho, inclusive no contexto de igreja, mas Paulo estava acima dessa perspectiva e foi alguém que talvez tenha um desempenho, vamos observar assim, do ponto de vista de medir alcance, talvez um dos que tenha alcançado maior êxito, né? Embora, assim, eu vejo que uma coisa é pregar para os gentios, outra coisa é pregar para os judeus, né? Que já tinham uma aliança com Deus e até hoje eles têm uma resistência de enxergar Jesus como Messias. Mas quem nunca conheceu a Deus e não tem uma outra aliança, tem um olhar diferente também. Então, não estou aqui para diminuir nem nada, mas reconhecer assim, que o que Pedro e os outros discípulos que ficaram com essa missão difícil também tiveram êxito, né? Às vezes as pessoas medem meio errado. Então, meus personagens, Paulo e Daniel. Eu queria participar dessa conversa aí, ia ficar escutando de ladinho ali, porque leiam a história, porque é fantástica. E vamos lá, um assunto em primeira mão. E seu livro? Eu vejo que o pessoal da igreja escreve bastante. E seu livro? Você pretende escrever um livro? Pergunta boa, Gu. Quando eu liderava adolescente, tinha muito essa demanda. Eu mesmo busquei pouca coisa de material escrito. A gente melhorou, avançou alguma coisa. Eu já não estou mais tão mergulhado assim na faixa etária, então não sei se seria útil algo para escrever. Tem uma coisa para rever assim mesmo. Ver aí se, de repente, em parceria com alguém que está hoje com a mão na massa, e para ser algo bastante atual e, a partir de agora, para as futuras gerações. Então, eu acredito que tenho uma experiência para compartilhar também com essa questão da faixa etária, das conexões geracionais, né? Então, a gente aprendeu um pouquinho que vale a pena compartilhar. Mas uma outra coisa que eu tenho orado e talvez valha a pena escrever está relacionado com família, né? Com a experiência de viver um Deus que restaura, que repara, que refaz. E aí, meu casamento com a Bruna, a maneira como ela e a Luísa se adotaram, como a gente tem vivido um ministério de forma saudável, né? Eu acho que a gente pode desenhar algo que vai abençoar a igreja. Os livros da nossa igreja, eles têm muito essa perspectiva, né? De responder um clamor das pessoas para inspirar alguém que passa por isso. Então, por poder recomeçar uma família com Jesus, por continuar avançando em servir a Deus e ter potencializado o meu ministério e chamado para essa estação atual, né? Eu creio que, de repente, vale a pena registrar alguma coisa, mas não tem... Na verdade, tem um esboço bem embrionário, assim, das duas frentes, assim, tem alguma coisa. Mas não tem nada muito próximo, não. A igreja da cidade fala muito, muito sobre paternidade, né? É um tema que é recorrente e a gente aprende muito indo nos cultos, conversando com os pastores. Teve algum dia que você se sentiu, como posso dizer, sentiu órfão? Porque você falou, né? Você teve um casamento, né? Foi casado com a Natália, você falou que a Bruna e a Luísa se adotaram. E aí você quer contar um pouquinho de como foi esse período
de você com Deus. Legal, posso falar. A sua vida aí. Então, fui casado com a Natália de 2012 até 2020. Março de 2020, ela faleceu de um câncer que começou na mama em 2013 e foi lutando. No meio do caminho, Deus nos deu a Luísa. E aí, em 2020, em março de 2020, comecei um pouco antes da pandemia, o Senhor recolheu a Natália. Cara, eu não me senti órfão naquela época. Aliás, assim, os momentos em que eu tive algum tipo de orfandade, eles foram muito curtos e pontuais, assim. Eu senti muita dor, muita tristeza, e eu achava que, mesmo com o cuidado de Deus, eu nunca mais ia ser completamente feliz. Então, o meu luto, ele teve essa característica. Eu não sei como é para todo mundo, e tem algumas coisas que são comuns a qualquer pessoa que passa por luto, mas no meu caso, assim, eu tinha muita convicção de que eu não estava sozinho, que Deus estava cuidando, que a Luísa tinha 4 anos ainda, e que o Senhor sabe o que está fazendo. Então, eu tinha essa paz e esse pertencimento, né? Então, nunca tive uma orfandade sobre isso, mas eu assim falava, Deus, vou ter que casar aí para não dar trabalho, para não ser um problema para a igreja, pastor solteiro não é o ideal, né? Mas eu achava que eu nunca mais ia ser completamente feliz, que eu nunca mais ia estar assim, plenamente satisfeito em Deus. Eu me lembro que eu recebia várias palavras nesse sentido, né? Sempre Deus manda um monte de gente abençoada para incentivar. Eu falava amém, assim, só por educação, sabe? Não conseguia nem acreditar. Então, uma vez eu respondi um amigo, assim, casado, lá da igreja, pastor também. Falou assim, cara, eu não me imagino casando com outra pessoa. Como é que é isso e tal? Não me imagino sem minha esposa. Aí eu lembro que eu dei uma resposta que ele não esperava. Falei, não, mas é isso mesmo, cara. Tipo assim, metade de mim morreu. É essa a sensação que eu tenho. Eu vou ter que me refazer completamente ou parcialmente. Eu me enxergava tipo um queijo suíço, assim, todo esburacado, né? Eu falei para ele, cara, eu não vou dar conta de ser uma pessoa inteira. Eu sou uma pessoa metade. Falei, Deus vai precisar me encher completamente de novo para ver se eu vou ter coragem de me arriscar com alguém. Eu tinha medo, por exemplo, de atrapalhar o plano de Deus para a vida de uma pessoa. Então, eu passei 1 ano, por exemplo, eu não conseguia dormir direito. Graças a Deus, como estava em pandemia, isso afetou pouco o meu dia a dia pessoal, familiar, ministerial. Mas, assim, eu dormia muito pouco, pouquíssimas horas por noite, e tinha dificuldade mesmo de imaginar meu futuro. Com o tempo, Deus foi me preenchendo completamente. Então, mais ou menos 1 ano depois, eu parei de usar minha aliança do primeiro casamento. A aliança caiu, assim. Eu mesmo engordando, a aliança caiu. Falei, é de Deus mesmo. Passou essa época. E aí eu fui me percebendo uma pessoa mais inteira de novo. Eu lembro que eu encontrei meu amigo, esse mesmo amigo, ele perguntou assim, e aí, como é que você tá? Falei, cara, agora eu já tô menos queijo suíço, hein? Acho que agora eu já tô tipo uma cortiça, assim, uns buraquinhos mais superficiais. E aí eu entendo que o Senhor foi refazendo em mim essa capacidade de me alegrar completamente. Então, quando conheci a Bruna, ficou claro para mim, eu posso ser feliz de novo. Senhor, obrigado. E assim, para mim foi muito, muito especial, né? Encontrá-la, conhecê-la direito, entender que Deus a escondeu de mim, né? Mesmo estando na igreja, tão perto, eu não a conhecia. E aí, quando pude vê-la, eu falei, Deus sorriu para mim. Obrigado, Senhor. E isso é uma pauta bem interessante, porque muitas pessoas perdem pessoas queridas, pais, filhos, e acham que a vida acabou, né? Sim. E eu assisti um filme, acho que é Os Corajosos, que fala, né, que é como se fosse uma amputação de um membro. Você nunca mais vai ser o mesmo, mas dá para continuar a viver. Então, para os nossos ouvintes, né, telespectadores... Tá pro filgo, hein? Tô. Mas para os nossos telespectadores, para entender que, claro que existe o período de luto, mas também tem como, se você confiar em Deus. Você descansou, né? Você não foi atrás, você não foi... Não, isso é bom. Gu, é assim, a expressão que eu uso, que ainda dói para quem tá em luto, é assim, luto passa.
Eu me lembro a primeira vez que eu disse isso na igreja, num momento de intercessão, e fui levado a orar mesmo por gente que está nessa condição. E eu disse, luto passa, né? Você não foi feito para viver nessa condição. Algumas pessoas fizeram até assim, dar aquela movimentadinha na cadeira, sabe? Porque elas ainda estavam presas nessa condição desafiadora de lidar com a morte. Nós não fomos feitos para lidar com a morte. Quando o Senhor nos planejou para a vida. A morte entra na rota por causa do pecado. Então, lidar com a morte é duro, desafiador, mas é preciso. E aí, como Jesus venceu a morte, é Ele que vai nos ajudando a vencer a morte também, que está na nossa vida, que está no nosso dia a dia, e vai saindo, né? Por exemplo, as pessoas viveram aquele luto da Natália quando lembraram dela em alguns episódios, e ainda lembram, eventualmente, quem não venceu isso. Mas eu e a Luísa, por exemplo, a gente viveu isso todo dia, por mais de um ano, pelo menos. Eu brinco, foi uns 500 dias aí de luto, sabe? É muito difícil todo dia se lembrar que está faltando alguém, que está faltando alguma coisa na sua vida. Então o Espírito Santo precisa trabalhar muito, é muito hora extra, mas na dependência, em reconhecer que Deus não é pego de surpresa, que o Senhor tem um futuro, né? Aquela lógica de Jeremias 29:11, né? Que Deus tem planos de paz e não de mal, e de esperança e dá um futuro. É o que eu sempre digo para as pessoas que têm que lidar com o luto, que o Senhor possa transformando as lembranças em memórias agradáveis, até que a gente possa ser simplesmente grato por aquela vida, por aquela história, e avançar olhando para frente, com alegria, com fé, com esperança, e com gratidão em relação ao passado. Foi mais ou menos isso que eu consegui experimentar, né? É difícil ficar explicando um passo a passo, talvez num livro, mas eu tenho certeza... Deixa aí do livro. Eu tenho certeza que foi com a ajuda de Deus. Por exemplo, o pastor Carlito tem um livro mais antigo, né? De repente vale a pena até revisitar, que é o Supere Suas Perdas. A gente fez uma série de mensagens como igreja, depois o pastor achou que valia a pena escrever um livro. É bem legal, bem prático e abençoa ainda bastante gente. E hoje você é casado, quanto tempo de casado? 2 anos e alguns meses. 2 anos e alguns meses. Aí, Bruno, não sabe, viu? Tem que puxar a orelha, ela vai puxar. 2 anos e quantos meses? Não sei essas contas, cara. Quando você casa, você vai entender que você vai parar de fazer conta de mêsversário. A contagem agora é semanas. Estamos com 16 semanas aí, esperando o nosso baby. Crendo que Deus sabe se é menino ou menina. Calma todo mundo. E a gente tem convicção de que é parte do que Deus sonha e planeja para a nossa família. E pai, né? Você tem a Luísa, agora vai vir o segundo bebê. Tem um rapaz da nossa equipe também que vai ser pai de primeira viagem. Qual que é o conselho que você dá para quem é pai, para quem vai ser pai igual você? Deve estar tudo novo, tudo de novo, né? É legal. Ser pai é fantástico, assim. Ajuda muito a gente a entender a relação com Deus, pai. E meu conselho é a dependência de Deus, né? Eu creio muito que as pessoas hipervalorizam algumas coisas que são pequenas e acabam desvalorizando algumas que são grandes. Então, assim, primeiro, para quem é pai da primeira viagem, cara, você vai aprender na prática mesmo. Agora, Deus não erra. Então, Deus confiou uma criança até você, você vai ser homem o suficiente, vai dar conta. E, ao mesmo tempo, entender que ser pai é jornada, né? Também tem aí o livro do pastor Felipe Araújo, para indicar aí sobre essa jornada mesmo de maturidade da criança até a adolescência, porque é algo muito interessante, muito importante. E ser pai também é uma jornada, uma caminhada, você vai aprendendo diariamente. Meu segredo é depender de Deus e tentar não repetir os erros, né? Cometer os erros novos, assim. Então, o que eu errei com a Luísa recém-nascida, espero não errar no próximo, e a gente vai se acertando pelo caminho, mas entender que o Pai Todo-Poderoso cuida da gente
vai ajudar a gente nessa caminhada. E hoje você está com um novo desafio ministerial, né? Você está à frente do 30 Semanas. Fala um pouquinho para mim o que é o 30 Semanas, como funciona. Já faz o convite para a galera aí. Excelente. O 30 é um presente de Deus para a nossa igreja. É um programa que é uma ferramenta voltada para a cura da alma, voltada para a cura das emoções. O objetivo do 30 é que a gente consiga ter uma relação madura e abençoadora, né? Melhore a nossa relação com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Então, o núcleo do 30 Semanas é melhorar as relações interpessoais. Então, seja você e Deus, você consigo mesmo e com outras pessoas. É para todo mundo. A gente tem encontros presenciais em todas as igrejas da cidade, toda sexta. A maioria delas às 20 horas, mas tem uma igreja da cidade, tem 30 Semanas lá acontecendo. E a gente tem online também, toda quinta, às 20, daqui a pouquinho. Hoje é quinta, daqui a pouquinho a gente vai para lá participar desse tempo. É um programa que tem os encontros grandes, um ambiente de ministração numa palestra voltada para a sua tomada de decisão. E depois um ambiente específico de partilha, né, separado entre homens e mulheres. É indicado e a gente tem na Colina para crianças de 5 anos em diante, então tem as crianças, depois os pré-adolescentes lá do Overdrive, e tem para os adolescentes, um exclusivo também para a juventude, mas a ideia básica é uma ferramenta que o Espírito Santo de Deus usa para que a gente seja mais maduro na fé, que cresça, que olhe para si mesmo, para a relação que tem com Deus, consigo mesmo, com os outros. É totalmente bíblico, mas extremamente técnico do ponto de vista terapêutico. A gente tem muitos terapeutas no contexto que se relacionam com o programa e eles indicam também, né, como uma ferramenta espiritual. Nós não substituímos a terapia, mas cremos que também é um ambiente de muita cura e libertação. Fabão, a gente está partindo para o fim. Mas... Tomara que tenha um A, né, pelo menos. Comenta aí um A. Mas se fosse para você dar um recado para as pessoas que vão ouvir esse podcast, se fosse para você, sabe, falar algo, um conselho, qual o conselho que você daria para as pessoas assim, que você fala, cara, esse conselho mudou a minha vida, ou se eu tivesse escutado tal coisa, ou feito tal, sabe, tomado tal atitude, minha vida teria sido diferente há tempos atrás. Qual o conselho que você dá aí? É um conselho duplo, assim, está relacionado com a nossa vida devocional, né? Tinha uma musiquinha quando eu era criança, que acho que era desde que minha avó era criança, que dizia assim, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Então, eu penso muito nessa perspectiva, sabe, Gu? Eu não conheço ninguém que se arrependeu de orar demais por algum assunto, e nem de se aconselhar com a palavra de Deus. Então, eu diria que ler a Bíblia e orar sobre qualquer realidade foi o que me ajudou a acertar. E se eu for investigar as minhas tomadas de decisão errada, lembra quando eu falei que eu não orei? Deus acabou tendo misericórdia e foi uma bênção. Mas aí a gente fica muito à mercê do que a nossa carne produz, do que outras pessoas dizem. Então eu diria tranquilamente, assim, Deus na tomada de decisão, é meu conselho principal. Ouvir a voz de Deus. A gente ouve a voz de Deus orando e lendo a Bíblia. Então, para mim, sem contraindicação. Não conheço ninguém que leu a Bíblia demais, nem que orou demais. Então, fica a dica aí pra galera. Galera, a gente teve hoje aqui com o Fabão, que bate-papo gostoso. Espero que você curta, compartilhe aí. E deixa o seu Instagram pra gente aí, Fabão, pra gente te acompanhar nas redes sociais. Eu acho que é @Fabão e um underlinezinho lá. A gente vai colocar aí, @Fabão_. E, cara, muito obrigado por ter vindo. A gente sabe que sua agenda é apertadíssima. A gente sabe que não é fácil, né? Inclusive, você vai sair daqui para um outro compromisso. Mas o convite está feito aí. Quando quiser vir novamente, é sua casa também. Os meninos ficaram muito felizes com a sua presença e não vai ser o último, né? Não, eu espero que não, né? Vamos ver. Mas foi uma honra estar conversando com você e com a galera toda que está com a gente aqui. O pessoal do Fala Vale aí está começando um movimento novo. Eu creio que vai ser uma bênção também para eles. Eles vão poder crescer profissionalmente e ajudar
outras pessoas que têm bons recados, boas conversas para compartilharem aqui na nossa região e o interessante da internet é alcançar todo mundo. Então, quero agradecer, deixar meu abraço aí, Deus abençoe aí para quem está com a gente. Obrigado, gente. Até a próxima, hein? Valeu!